Agora vamos para a palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, engrandecemos o teu nome, Senhor Deus. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado. Pai, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por cada livramento, obrigada pela saúde, obrigada, Senhor Deus, pelo trabalho, obrigada, Senhor Deus, pela vida das minhas clientes, obrigada, ó Pai querido amado, por me guardar no meu local de trabalho, por me livrar, me tornar invisível, Senhor Deus, aos olhos do homem mau, do homem sanguinário, que em todo momento, Senhor Deus, o Senhor possa continuar, meu Pai, me guardando e guardando todas as pessoas que adentrarem naquele lugar. Pai, eu quero nessa noite te pedir, Senhor Deus, que assim como nas outras noites o Senhor tem falado, Senhor Deus, com cada coração, tem manifestado, meu Pai, a tua presença, meu Pai, a tua palavra, Senhor Deus, ela tem ido de encontro, Senhor Deus, com os nossos corações. Que hoje, meu Deus, não seja diferente, Senhor. Que nós possamos aprender mais de Ti que é santo, que nós possamos olhar, Senhor Deus, para estes homens que são exemplos para nós, meu Pai. E possamos ter a certeza que é possível nós caminharmos nesse mundo tão difícil, meu Pai, tão perverso, neste mundo, Senhor Deus, tão corrompido, e ainda assim nós sermos fiéis a Ti, Senhor. Ainda assim nós permanecemos, meu Pai, firmes, sermos santos, sermos separados a Ti, Senhor. Mas para isso, meu Pai, é claro que nós precisamos da ajuda do Teu Espírito, Senhor Deus. Nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos uns dos outros, Senhor. Que o Senhor possa nos capacitar cada dia mais. Que o Senhor venha, meu Pai, neste instante, iluminar o nosso entendimento, abrir os nossos corações, os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, meu Pai. Usa, meu Deus, a minha vida, Senhor Deus, como o Senhor tem usado das outras vezes, que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, meu Pai. Usa a vida dos meus irmãos, Senhor Deus. Fala comigo através da vida deles. Fala comigo, Senhor Deus, através de cada gesto, meu Pai. Que o Senhor seja exaltado, seja glorificado na vida de cada um deles, meu Pai. E na medida, Senhor Deus, que nós fomos meditando, meu Pai, na Tua palavra, o Senhor esteja também visitando, Senhor Deus, os parentes, os familiares, os amigos, meu Deus, de cada um, o trabalho, Senhor Deus, patrão, funcionário, a empresa, Senhor, onde eles trabalham, que em todas as áreas, meu Pai, eles sejam abençoados cada vez mais por Ti, meu Deus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer e principalmente, meu Pai, por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor Deus, e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus. Apesar de não trazer o nome do autor, eu acredito que foi... Amém, Jonas? Paz. Vamos lá, gente, bora. Ó, nós paramos no versículo 20. Nós paramos no versículo 22. Agora nós vamos pro versículo 23. Ontem, gente, dá pra gente. Eu vou falar de novo os versículos de ontem, que foi muito bom. Não vou, não. Eu vou resumir. O autor aos Hebreus falou, nos versículos que nós lemos ontem, nós falamos a respeito da fé de Isaac, que abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Versículo 21. Pela fé, Jacó, quando estava morto, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. O autor aos Hebreus, ele pega agora esses três homens, os patriarcas, né? E ele vem dizendo que eles estavam perto do fim. E como eu disse ontem, é interessante que ele podia usar tantos exemplos, tantos testemunhos
da vida de Isaac, tantos testemunhos da vida de Jacó, ou até mesmo da vida de José. E se a gente for observar quantas coisas, quantas bênçãos e milagres esses homens viveram, esses homens presenciaram, esses milagres terrenos. Isaac, por exemplo, ele casa com uma mulher estéril, ela vai dar à luz a 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus vai dizer a Isaac que o menor serviria o maior. Isaac, perto da sua velhice, perto da sua velhice não, já na sua velhice, perto da sua morte, já não enxergava direito, ele resolve abençoar Esaú com as bênçãos que Deus já tinha prometido a Abraão. Então, nos seus últimos dias de vida, ele decide abençoar a Esaú, sendo que Deus, desde que Rebeca ela esteve grávida, Deus já tinha avisado a Isaac que o menor serviria o maior. Mas Isaac, por amar mais a Esaú, quis profetizar as bênçãos sobre Esaú. Mas a gente conhece a passagem, a gente falou aqui ontem a respeito disso. Jacó, ele toma o lugar do seu irmão, ele põe a roupa do seu irmão, ele se cobre de pelos para que Isaac pensasse ser Esaú, e Isaac, no fim da sua vida, ele abençoa a Jacó, profetizando as bênçãos que Deus já tinha profetizado lá para Abraão. Ou seja, no fim da sua vida, Isaac também não viu se cumprir as promessas que ele ouviu do seu pai, mas ele sabia que um dia ia se cumprir. A mesma coisa foi com Jacó. Quando ele chama os seus filhos, quando ele chama José e os filhos de José, Manassés e Efraim, abençoa os seus filhos, abençoa os seus netos com as bênçãos que Deus também já tinha prometido a Abraão. Estes homens, irmãos, foram peregrinos. Tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó foram peregrinos e estrangeiros. Assim também como José. Mas, ainda que eles não viram as promessas de Deus se cumprirem na sua vida, no seu tempo, na sua geração, eles tinham certeza de que elas ainda ia se cumprir. Porque quem disse, quem falou, quem prometeu foi Deus. Então, quando o autor aos Hebreus usa o fim da vida destes homens para falar a respeito da fé, acerca da fé, ele está dizendo, olha, eles foram peregrinos em terra estrangeira, eles apenas armaram suas tendas, mas até no dia da sua morte, eles tinham certeza que mesmo que eles não vivessem as promessas, eles sabiam que as promessas iam se cumprir. Foi o que nós falamos aqui ontem. Se a gente traz para os dias de hoje, a gente sabe que as promessas de Deus para a sua igreja, elas vão se cumprir. Independente se a gente vai ver isso ou não. Pessoas estão descendo a sepultura todos os dias e não estão vendo ainda a volta de Jesus. Mas isso não significa que não vai acontecer. Pessoas estão descendo a sepultura sem crerem. Pessoas estão descendo a sepultura, algumas até esperando, até com essa esperança, mas ainda não viram a volta de Jesus. Mas porque elas desceram a sepultura sem ver isso acontecer, não significa que isso não vai acontecer. Estes homens, eles obedeceram a Deus. Eles obedeceram o chamado pela fé, eles foram fiéis, pela fé eles alcançaram o testemunho de ser justo, pela fé eles andaram conforme a vontade de Deus. E mesmo não vendo as promessas se cumprirem no seu tempo, na sua geração, eles permaneceram fiéis até o último dia. Eles permaneceram crendo que Deus cumpriria tudo aquilo que Deus disse que faria. O exemplo de José aqui que o autor usa, eu achei maravilhoso, porque como eu falei ontem, José, ele viveu tantos testemunhos, tantas bênçãos, viveu momentos ruins, mas também viveu momentos bons. Deus,
A Bíblia diz, eu não lembro agora o versículo, mas a Bíblia diz lá em Gênesis, boa noite, Todd, que houve fome no mundo inteiro, menos no Egito. Deus permitiu, obrigada, Regina. Deus permitiu que houvesse fome em todo mundo, só para exaltar José. Só para que se cumprisse todas as promessas na vida de José, para que os sonhos que ele já tinha mostrado para José se realizassem. Deus fez com que houvesse fome em todo o mundo, exceto no Egito, para que as pessoas fossem até José e vissem que ele era agora um governador. Mas o autor aos Hebreus, ele não usa esses testemunhos da vida de José. Ele não usa esses exemplos. Ele vai usar o exemplo, o testemunho do fim da vida de José. Por quê? Porque José ele vai dizer assim, olha, quando vocês saírem daqui, quando Deus cumprir a promessa que ele fez, quando o dia que isso acontecer, ainda que eu não esteja aqui, mas vai acontecer, vocês vão levar os meus ossos. Irmãos, isso é uma prova de fé. Isso é um testemunho de fé. Isso prova o quanto José confiava que ainda que ele não visse as promessas se cumprirem nos seus dias, ele sabia que elas se cumpririam, porque quem prometeu foi o Senhor. Então, o autor aos Hebreus usa esse testemunho e a partir do versículo 23, ele começa a falar agora de Moisés. De José, ele já vai para Moisés. E a gente vai ler a partir do versículo 23. Paz do Senhor Xande, paz do Senhor Fábio Barros. Vamos lá. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Eu acredito que todos aqui conhecem a história. Lá em Êxodo, desde o primeiro capítulo, a Bíblia vai dizer que desde que José ele morreu, mudou o faraó, mudou o rei do Egito e eles agora escravizam Israel. Eles escravizam o povo de Deus. A nação escolhida agora se torna escrava em uma terra estrangeira. E a Bíblia vai dizer lá no livro do Êxodo que quando o faraó, ele começa a observar que essa nação, esse povo estava crescendo muito, se tornando uma grandíssima nação, ele manda que as parteiras, quando elas fossem trazer uma criança à luz e fosse menino, elas tinham que matar. A Bíblia diz que as parteiras se recusam a fazer isso. Então, porque as parteiras se recusam a fazer isso, a ordem de Faraó agora é que matassem todos os meninos com menos de 3 anos de idade. Era para matar todos os meninos. Agora, a ordem não era mais só para as parteiras, mas era para todo o Egito. Que se nascesse um menino, que se tivesse um menino, era para matar. Por muito tempo, eu ouvi as pessoas falando assim, nossa, mas Deus mandou matar os primogênitos, né, do Egito. Como assim que Deus, ele é um Deus ruim? Gente, Deus não é ruim primeiro, Deus é justo. Deus é justo. Aquele povo era um povo, além de ser um povo idólatra, além de ser um povo que não tinha temor a Deus, era um povo que matava sem dó. Era um povo que matava para continuar na liderança. Era um povo que matava para ficar por cima. Faraó mandou matar crianças inocentes. Faraó mandou matar todos os meninos. Este mesmo Faraó, mais para frente, depois de 9 vezes ele ter negado que o povo hebreu saísse do Egito, ele e todo o povo egípcio vai perder os primogênitos. Mas isso é mais para frente. Vamos continuar aqui.
A Bíblia vai dizer que a mãe de Moisés, pais Adelmo, pais Marcos, a mãe de Moisés, vendo que ele era formoso, ela vai esconder o seu filho. Irmãos, imagine a situação de Joquebede. Imagine a mulher grávida, 9 meses, pensando, tomara que seja uma menina. Tomara que seja uma menina, porque ela sabia que se fosse um menino, ela corria o risco de perder. Quando a criança nasce, ela vê que é um menino. Irmãos, como abrir mão de um filho? Como abrir mão de um filho? A Bíblia diz que pela fé, ela não ficou amedrontada. Irmãos, Joquebede, os pais de Moisés, eles esconderam o menino pela fé. Eles não tiveram medo de Faraó. Olha só o exemplo que o autor aos Hebreus ele está usando agora. Lembre-se do contexto. Os cristãos, os hebreus agora estavam sofrendo perseguição e eles estavam sendo tentados a voltar. Eles estavam sendo tentados a retroceder. Eles estavam sendo tentados a abandonar a fé por causa da perseguição. O autor aos Hebreus está dizendo que Joquebede, ela vai ter um filho, ela vai ter um menino, e ainda que houvesse um decreto de Faraó, ela não temeu Faraó. Ela não temeu Faraó, porque ela acreditava em um Deus todo-poderoso. A Bíblia diz que Joquebede põe um menino num cesto, põe um menino no rio, e todo mundo conhece a história. Moisés está lá no rio, no cesto no rio. A filha de Faraó, ela está lá. Paz Nice, seja bem-vinda. A filha de Faraó, junto com as suas servas, estão lá na beira do rio. É interessante, irmãos, que quem vê o menino no cesto não é as servas da filha de Faraó, mas quem vê é a própria filha de Faraó, não é outra pessoa, não é uma serva, não é uma escrava, mas quem vê é a filha de Faraó. Podia ser podia ter sido uma outra pessoa que tivesse visto, podia ter sido qualquer pessoa, irmãos, que visse Moisés no rio. Mas justamente quem vê Moisés no rio é a filha de Faraó. Paz do Senhor, Hernandes, Valester, Miguel. Pai, gente. Ai, gente. Deixa eu voltar ao raciocínio aqui. Eu parei para ler os comentários do Todd. Paz, Márcia, seja bem-vinda. A filha de Faraó pega Moisés e vai levar Moisés para o palácio. A irmã de Moisés, Miriam, Moisés também teve na arca? Não. Obrigada, Lucilene. Ai, gente, eu vou parar de ler os comentários, eu tô perdendo o foco. A irmã de Moisés, que estava observando tudo, ela viu tudo, ela vai lá e diz para a filha de Faraó que ela conhecia alguém que podia amamentar Moisés. Quem amamenta Moisés cerca de 3 anos é a própria mãe de Moisés. A mãe de Moisés agora tinha o seu filho protegido. E além de tudo, ela podia ver o seu filho todos os dias. Ela podia cuidar do seu filho, ela podia ensinar a respeito do Deus de Israel para o seu filho. Moisés, ele cresce no palácio de Faraó. Ele cresce no meio de riqueza, ele cresce no meio de ouro, de prata, ele cresce no meio da idolatria, ele cresce no meio onde existia deuses para tudo quanto é lado, mas a mãe de Joquebede instruiu o menino no caminho ao qual ele devia andar.
A mãe de Moisés instruiu o menino no caminho ao qual ele devia andar. A mãe de Moisés, ela cuidou do seu filho e ela não deixou de falar do Deus de Israel para ele. Sabe uma coisa que eu acho maravilhosa, irmãos? Moisés, ele cresce num palácio, mas ele não é influenciado pelas coisas que tinha no palácio. Ele não foi influenciado pelas coisas que estavam ao seu redor, porque Moisés tinha essência, irmãos. Aquele que tem essência, aquele que tem essência em Deus, aquele que tem essência no seu Criador, ele não se perde por qualquer coisa. Ele não se vende por qualquer coisa. Ele não abre mão da fé por qualquer coisa. No versículo 24, está escrito assim, ó, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas de que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Até aqui, por enquanto. Moisés, ele podia escolher, irmãos. Moisés, ele estava dentro do palácio. E se a gente for estudar um pouquinho a respeito de como era as riquezas de Faraó, irmãos, para vocês terem noção, eles eram enterrados com ouro. Na tumba desses homens, desses faraós, até depois de morto, estava coberta com ouro. As pirâmides eram sepulcro para estes homens. Eles eram tão ricos e prósperos enquanto vida, que mesmo depois da morte, as pessoas colocavam ouro, colocavam prata, colocavam coisas preciosas no túmulo destes homens. Eles eram tão ricos, eles eram tão prósperos. Faraó era tão próspero, irmãos, tão próspero. E Moisés cresce no meio disso tudo. Moisés cresce vendo tudo isso, irmãos. Moisés cresce no meio do ouro, no meio da prata. Moisés cresce num ambiente onde ele estava acostumado a ser servido. Moisés cresce num ambiente onde ele estava acostumado a ter tudo na mão, a estar tudo pronto. Porque ele foi tido como filho da filha de Faraó, irmãos. Moisés cresce nesse ambiente. Aí alguém pode falar assim, mas as pessoas andam no meio de fulano e depois se corrompem. Mas será mesmo que a culpa é das companhias? Será mesmo que a culpa é das pessoas que estão ao redor? Ou será mesmo que o coração da pessoa não está em Deus? Irmãos, Moisés tinha todos os motivos do mundo para falar assim, eu não vou me juntar com esse povo. Um povo escravo. E mais, o Senhor daquele povo, o Senhor com S minúsculo, o Senhor que escravizava aquele povo, era o seu avô. Moisés tinha todos os motivos do mundo para jamais querer se misturar com aquele povo. Por quê? Porque era um povo escravo, era um povo que não tinha nada, era um povo que não tinha dinheiro, que não tinha prosperidade, era um povo estrangeiro, peregrino, morava numa terra que não era sua, estava em condições escravizadas. E mesmo assim, Moisés não vira as costas para o seu povo. Mesmo assim, Moisés decide ficar do lado do seu povo, ao invés de ficar na casa de Faraó. Olha só o que ele escolhe. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Pai, gente, sejam bem-vindos. Ele prefere, irmãos,
Eu vou pegar uma moedinha aqui. Ele prefere povo de dura cerviz. Ele escolhe estar junto ao povo de Deus, ser maltratado, a usufruir de prazeres transitórios. Sabe uma coisa que Moisés sabia, irmãos? Que tudo aquilo ali, toda aquela riqueza, toda aquela pompa de Faraó, tudo aquilo que ele possuía, palácio, ouro, prata, pessoas o servindo, escravos, ele sabia que tudo aquilo ali ia passar. Era transitório. Ele sabia que um dia aquilo ia acabar. O que adianta a tumba de... A tumba de Faraó tá cheia de ouro, irmãos. O que adianta a tumba de Faraó tá cheia de ouro? Tá cheia de riqueza? Para que serve? Para que adianta? Moisés sabia que tudo aquilo ali ia passar. E ele escolhe ser maltratado junto com o povo de Deus, ao escolher prazeres transitórios que vão passar. O povo estava sendo tentado a abandonar a fé por causa da perseguição. E o autor aos Hebreus está dizendo assim, olha, tem alguém que escolheu ser maltratado, preferiu ser maltratado. Vocês estão querendo fugir? Vocês estão querendo abandonar a fé por tão pouco? Vocês estão querendo virar as costas para um evangelho que já foi plenamente revelado nos dias de hoje? Vocês estão querendo virar as costas para um Jesus que já foi exaltado no lugar mais alto? Sendo que alguém antes de vocês escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus. Obrigada. Ao invés de escolher prazeres, usufruir de prazeres transitórios. Para Moisés estar com o povo de Deus, com o seu povo, ele teria que trabalhar, irmãos. Ele teria que pôr a mão no arado. Para Moisés estar no meio do seu povo, ele teria que ser tratado como um escravo também. Moisés, ele assume a sua escravidão, ao invés de assumir as riquezas do palácio. Agora, olha que maravilhoso. No palácio, ele não precisava trabalhar. No palácio, ele era servido e não precisava servir. Mas ele abre mão disso. Quantas pessoas... Obrigada, sua linda. Quantas pessoas nos dias de hoje, abrem mão de servir para ser servido? Quantas pessoas nos dias de hoje abrem mão de fazer para que outras pessoas façam por elas? Quantas pessoas abrem mão nos dias de hoje de trabalhar, de pôr a mão no arado, porque outras pessoas vão pôr? E a gente vê a história de Moisés. Esse homem, ele tinha tudo nas suas mãos, mas ele abre mão de tudo, porque ele sabia, ele conhecia um Deus todo-poderoso, que a sua mãe muito provavelmente contou muitas e muitas histórias para ele. Contou a respeito de Abraão, contou a respeito de Isaac, de Jacó, de José. E agora, esse homem abre mão de todos os tesouros, de status, de nome. Esse homem abre mão de ser reconhecido por homens. Este homem, irmãos, a gente está falando de alguém lá antes da nova aliança.
Eu estou falando de alguém que ainda nem conhecia plenamente o Evangelho. O Evangelho só foi revelado na sua plenitude no Novo Testamento para o apóstolo Paulo. Eu estou falando de alguém lá no passado que já vivia pela fé. Eu estou falando de alguém lá no passado que decidiu abrir mão de ser servido para servir. E hoje as pessoas querem ser servidas. Hoje as pessoas querem que outras venham lavar os seus pés. Mas se curvar e lavar os pés de alguém, são poucos que fazem isso. Versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Irmãos, olha que maravilhoso que o pastor, o autor aos Hebreus, ele diz aqui. Ele não abriu mão, Moisés amava muito seu povo. Ele não abriu mão do palácio. Ele abriu mão das riquezas do Egito. Ele não abriu mão de uma herança que pudesse recair na vida dele. Ele não abriu mão de R$1.000. Ele não abriu mão de R$1.000.000. Ele abriu mão de toda a riqueza do Egito, irmãos. Tudo. É absolutamente tudo. Nem uma agulha. Nada. Ele quis para ele. Ele abriu mão de tudo, irmãos. De tudo. Sabe por que ele abriu mão de tudo? Não é porque Moisés não ia passar necessidade, não é porque Moisés não precisava comer, não precisava alimentar a sua família, que mais pra frente ele vai ter uma família. Ele abre mão de tudo porque ele considera que o seu galardão, as riquezas espirituais, são muito maiores do que toda a riqueza do Egito. Irmãos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Os homens podem colocar o seu nome no outdoor. Os homens podem te colocar lá em cima, no lugar mais alto. Os homens podem encher você de riquezas. Os homens, se quiser, eles vão te exaltar e vão espalhar o seu nome nos 4 cantos da terra. A gente vê exemplos disso. A gente tem uma cantora famosíssima que leva o Brasil nas costas, que tem tudo isso. Mas, irmãos, os homens podem nos dar tudo isso, mas galardão no céu é só para quem abre mão disso, para quem renuncia a isso, para viver uma vida com Deus, para viver uma vida de fé, para renunciar, é só para aquele que renuncia e tem fé naquele que fez a promessa. Cheguei chegando. Eles viveram no arquetipo da maquete de tudo que temos hoje. É verdade. Os homens podem dar status, irmãos. Pode. Do mesmo jeito que os homens podem te dar status, eles podem te colocar no fundo do poço. Os mesmos que hoje te aplaudem, amanhã pode estar tacando pedras em você. Os mesmos que hoje te colocam lá em cima, amanhã eles podem te colocar lá embaixo. As mesmas pessoas, irmãos. As mesmas pessoas. As mesmas pessoas. Eu não tô falando de, um te coloca lá em cima, outro te coloca lá embaixo. Tô falando que as mesmas pessoas que um dia colocam você lá em cima, no outro dia pode colocar você lá embaixo e pisar em cima de você. As mesmas pessoas que exaltam você, as mesmas pessoas que falam bem de você, amanhã ou depois, elas vão estar falando mal de você, elas vão estar colocando você lá embaixo, vão estar pisando, humilhando você e desprezando você. Agora, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, jamais ele vai fazer isso. Jamais. Não busque status, não busque recompensa de homens. Não busque, irmãos. Aquele que busca recompensa de homens já a recebeu aqui. Faça como fez Moisés. Faça como fez
Moisés, ele abriu mão, irmãos, de toda a riqueza do Egito. De toda a riqueza do Egito. O diabo ofereceu isso para Jesus. Tudo isso te darei. Porém, Jesus escolheu a servidão. Meu Deus, é verdade, irmão Marcos. É forte, hein? Tudo isso te darei. Se prostrado me adorares. Tudo isso vai ser seu. Jesus, ele se esvaziou. Ele veio para servir e ele serviu todos os dias, mesmo sendo tentado, mesmo Satanás colocando diante dele toda a glória desse mundo. Ele preferiu servir. Ótimo comentário, irmão Marcos. Mixaria é tudo que os homens têm a oferecer. Mixaria é tudo que os homens têm a oferecer, que esse mundo tem a oferecer, irmãos. Gente do céu, nós já falamos sobre o galardão, né? Vamos adiante. Versículo 27. Oi, Edna, boa noite. Samuel, boa noite. Versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. A gente sabe, adiante, a gente sabe que quando Moisés ele tinha 40 anos, ele sai do palácio e ele vai ver uma briga e o egípcio, ele estava brigando com o hebreu. Moisés, ele toma as dores do hebreu e ele vai matar aquele homem. Ele vai matar o egípcio. E ele vai fugir do Egito com medo. Quando Moisés tinha 40 anos, ele foge do Egito com medo. Lembre-se disso. Moisés saiu fugido do Egito quando ele tinha 40 anos. Ele vai para outro lugar, lá ele vai constituir família, ele vai casar. A Bíblia diz que por volta dos 80 anos, Deus ele vai se apresentar a Moisés através de uma sarça. Já fui pastor, estou passando por um processo, já li essa passagem na Bíblia. Através de uma sarça, Moisés ele está apacentando as ovelhas do seu sogro, fazendo aquilo que era costumeiro, fazendo aquilo que ele fazia sempre, apacentando as ovelhas do seu sogro. A Bíblia vai dizer que Moisés ele vê uma sarça queimando. O que chama a atenção de Moisés não é uma sarça pegando fogo, porque era comum no deserto. Era comum uma sarça pegar fogo. O que não era comum era uma sarça pegar fogo e não se consumir. Então Moisés ele vai dizer assim: eu vou me achegar lá para ver o que é que está acontecendo. Quando ele chega mais perto, Deus se apresenta a Moisés. Deus vai dizer para Moisés que ele tinha sido escolhido, chamado para ser o libertador do povo, que Deus ia usar a vida de Moisés. Moisés vai falar que não sabe falar. Moisés vai dizer assim, mas eles conhecem tantos deuses, o que a gente vai falar? Quando eles me perguntarem qual foi o Deus que me mandou, primeira vez, oi Cristiano Paz, e Deus vai dizer para Moisés, quando lhe perguntarem quem te enviou, você vai dizer, o eu sou me enviou. Eu sou o que, irmãos? Eu sou a sandália que não acaba, eu sou a roupa que não estraga, que não rasga, eu sou o pão que desce do céu, eu sou a água na rocha, eu sou a nuvem durante o dia, eu sou a coluna de fogo durante a noite, eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Eu sou. Diz para eles que o eu sou o enviou a vós. Moisés, volta agora para o Egito. Pai, gente, sejam bem-vindos. Eu não sei cadê a Té, Todd. Moisés agora volta para o Egito.
E agora, na condição de libertador do povo da nação de Israel. Eu sou excede a existência, exatamente. Qual foi o versículo que eu li? 27. Isso. Só para lembrar aqui. Quando ele volta dizendo para Faraó que Faraó tinha que libertar o povo para o povo ir adorar. Faraó não queria libertar o povo, a gente conhece a história. Deus teve que enviar 10 pragas. Que lindo! Obrigada, irmão Rogério. Obrigada pelas Deus abençoe. Lindo. Regina tá rica. Agora foi o Rogério. Regina e Rogério estão ricos. Ganharam na Mega Sena. Vai, gente, foco. Depois de 10 pragas, aí é que Faraó decide libertar o povo. Porém, no versículo 28, o autor aos Hebreus ele vai dizer assim, ó, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos. Antes da 10ª praga, Deus, ele diz a Moisés, olha, vocês vão sacrificar um cordeiro e vão passar o sangue do cordeiro na verga da porta, nos batentes da porta. E todo aquele que tivesse com a marca do sangue na porta, o anjo da morte não passaria. A Bíblia diz, irmãos, que pela fé Moisés obedeceu a Deus. Pela fé, Moisés passou o sangue no batente da porta. Por que o autor usa essa passagem? Por que ele diz que ele fez isso pela fé? Porque Deus ainda não tinha libertado o povo. Porque ainda não tinha libertação. 9 pragas e nada de Faraó permitir que o povo saísse, que o povo fosse embora. Mas agora Deus disse, Moisés, agora vocês vão sair. E Moisés acreditou naquilo que disse o Senhor. Ele fez conforme o Senhor ordenou, por meio da fé, porque ele sabia que se Deus estava falando que eles iam sair, é porque eles iam sair. Irmãos, Páscoa significa passagem. Obrigada, gente. Páscoa significa passagem. Então, o Cordeiro Pascal, ele representa uma libertação. Ele representa uma passagem de um povo escravo agora sendo liberto. O Cordeiro Pascal, o sangue do Cordeiro Pascal foi derramado e foi passado no batente de cada porta daquele que acreditava, daquele que cria, daquele que tinha fé no Deus Todo-Poderoso. O nosso Cordeiro, João Batista, lá em João capítulo 1, se eu não me engano, versículo 37, o João Batista está pregando, João Batista está anunciando o reino, a vinda do reino, o reino está próximo. Daqui a pouco, quem está diante dele é Jesus. Jesus de Nazaré. Quando João Batista vê Jesus, ele vai dizer assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, olha o que a gente já aprendeu estudando essas cartas. A gente aprendeu desde lá de Gálatas, Efésios, que
a morte de Jesus na cruz do Calvário não é apenas a salvação, não que isso seja pouco, mas é muito mais do que isso, é muito maior do que isso. O que Jesus fez na cruz do Calvário, a obra de Jesus na cruz do Calvário é muito maior do que as pessoas pensam. Muitas pessoas pregam e ainda não entenderam o tamanho da obra, a imensidão da obra, a infinita misericórdia de Deus na obra genuína de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Paz, irmão Beto. Irmãos, Jesus Cristo, ele na cruz do Calvário, ele estava reconciliando o homem com Deus. Ele estava derrubando os muros da inimizade. Por causa do pecado, houve inimizade do homem com a natureza. Por causa do pecado, houve inimizade do homem com o seu semelhante. E por causa do pecado, houve inimizade do homem com o seu Criador. Irmãos, o pecado, o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele nos reconcilia. Era o próprio Pai, era o próprio Deus reconciliando consigo o mundo por meio do seu Filho Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo, ela traz amizade novamente, relacionamento novamente, intimidade novamente. A obra de Jesus Cristo é a passagem, assim como esse Cordeiro Pascal, quando o povo saiu do Egito, quando o povo foi liberto do Egito para adorar a Deus, assim como esse Cordeiro é o nosso Cordeiro, é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele representa pra gente a liberdade da escravidão do pecado. Irmãos, não somos mais escravos. Não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos do medo. Não somos mais escravos desse mundo. Não somos mais escravos da nossa própria carne, das concupiscências da carne. Irmãos, Jesus Cristo nos libertou. João 8:32, todo mundo conhece. E conhecereis a verdade vos libertará. No mesmo capítulo, Jesus vai dizer assim, ó, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário é muito maior. É muito maior do que muitas pessoas pensam ser. É muito maior do que a gente consegue expressar. A obra de Jesus Cristo reconcilia o homem com a natureza. A obra de Jesus Cristo reconcilia o homem com o seu semelhante. A obra de Jesus Cristo reconcilia o homem com Deus. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário perdoa pecado. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário redime o homem, justifica o homem diante de Deus. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos dá livre acesso, plena liberdade para entrarmos no lugar santíssimo. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos liberta da natureza caída adâmica. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos torna livres. Livres. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos torna nova criatura. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário faz de nós homens e mulheres santos, separados por Deus e separados para Deus. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário é imerecida. É graça, é misericórdia, é perdão, é amor. Todo aquele que tivesse o sangue do Cordeiro, a marca do sangue do Cordeiro, no batente da porta, o anjo da morte não passaria lá. E isso não servia só para os hebreus agora. Irmãos, isso aqui é muito, muito, muito importante. Teve egípcios que saíram do Egito com o povo hebreu, porque eles creram no Deus de Israel. E eles também
colocaram o sangue na porta. Sabe o que é isso? É o Êxodo. Essa passagem de Êxodo mostrando para nós que o Evangelho, que o perdão, que a remissão de pecados não é para uma nação específica, mas é para todo aquele que crê. É para todo aquele que crê no sangue de Jesus Cristo. Quem tem o sangue não morrerá. Êxodo é saída. Quem tem o sangue não morrerá. Mas Aline, tem pessoas morrendo todos os dias. Eu estou dizendo não morrerá eternamente. Sabe por que Jesus Cristo ressuscitou? Jesus Cristo ressuscitou porque ele não tinha pecado, irmãos. Faz tempo que eu não ouvi um estudo maravilhoso assim. Gente, Jesus Cristo não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Logo, todos pecaram, logo todos morrem. Só que Jesus não tem pecado. Então a morte não pôde segurar. A morte não pôde o prender. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. O meu Cristo, o meu Senhor, não tem pecado. Ele nunca pecou. E porque ele nunca pecou, a morte não podia segurar. A morte não tinha poder sobre ele. É por isso que ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque quando nós cremos na obra de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, a justiça dele está sobre as nossas vidas. Deus olha para mim e para você e não vê mais um pecador. Deus olha para mim e para você, não vê mais a natureza adâmica, mas vê a natureza do seu Filho, Jesus Cristo. A imagem e semelhança novamente. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Versículo 29. Não, pera. Eu falei do versículo 27. No versículo 27, o autor diz assim, ó: pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado. Lembra que quando ele tinha 40 anos, ele matou aquele egípcio e ele saiu do Egito com medo? Ele fugiu do Egito. Ele estava com medo, irmãos. Só que agora, ele tem 80 anos. E ele teve um encontro com Deus, irmãos. Ele não tem mais medo. Ele não tem medo de Faraó. Eu já falei 27, mas é só pra gente concluir aqui. Eu sei que eu já falei o 27, já falei 28. É porque eu não terminei falando sobre o medo. Ele saiu do Egito com medo com 40 anos. Depois ele volta. E agora ele não sai com medo, irmãos. Ele não tem medo de Faraó. Porque ele sabia que aquele que estava com ele era maior do que Faraó. Faraó podia ser o homem mais importante desse mundo. Faraó podia ser o homem mais rico desse mundo. Faraó podia ter um exército ao seu dispor, à sua disposição. Mas Moisés sabia que maior era aquele que estava com ele. Então, por isso que no versículo 27, o autor aos Hebreus fala, pela fé ele abandonou o Egito. Ele não está falando dessa primeira vez que ele fugiu. Ele está falando da segunda vez. Não ficando amedrontado com a cólera do rei. Irmãos, aquele que está com Deus, aquele que tem a sua fé firmada na rocha, não tem medo. Não tem medo. Agora mais um motivo para as pessoas acharem que eu sou doida. Mas quem tem a fé em Deus firmada na rocha, que é Jesus Cristo, irmãos, não tem medo. A Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz que o amor lança fora o medo.
A Bíblia diz, não é a Aline que está dizendo, a Bíblia diz que Deus ele nos dá espírito de ousadia e não espírito de covardia. Eu não tenho medo de nada, irmãos. Eu não subestimo o inimigo das nossas almas. Eu sei que ele tem poder. Eu sei que há demônios, há principados, há potestades, e nós temos que nos revestir todos os dias no Senhor e na força do seu poder. Temos que estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. Mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo nem da morte. Eu não tenho medo, irmãos. Faraó, o homem mais rico, mais poderoso naquele tempo. Moisés não tinha medo. Moisés saiu 40 anos antes com medo, mas agora ele não tem mais medo. Agora ele teve um encontro com Deus. E não é possível que aquele que tem um encontro com Deus permaneça com medo. O amor lança fora todo o medo. A Bíblia diz que Deus é amor. Mais o que está com você do que o que está no mundo. Ah, eu lembrei de um texto aqui, peraí. Eu falei que eu nunca mais ia esquecer esse texto e eu não esqueci. Pelo menos não mais. Olha só, você faz teologia? Não faço. Paz, Senhor, gente, sejam bem-vindos. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, tá vendo? Não tem como ter medo e ter fé. Não dá. Ou você tem fé, ou você tem medo. Paz, irmão Francisco. Ou você tem fé, ou você tem medo. Não dá para ter as duas coisas. Se a gente tem medo, é porque a gente ainda não tem fé. Agora, se a gente tem fé, irmãos, pode ter certeza de uma coisa: não tem mais medo. Não tem mais medo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Eu creio. Eu creio. Quem crê? Paz, pastor Lindenberg. Eu creio, irmãos. Versículo 29. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Saíram do Egito. E quando a fé vai acabar? Quando a fé vai acabar? Quando vier o que é perfeito. Só o amor vai permanecer. Lá a gente não vai precisar de mais fé, né, gente? A gente já vai estar com ele ali, ó, face a face. A fé, a esperança vai passar e vai permanecer o amor. Aline, hoje não tem café. Eu queria muito. Obrigada, irmão Francisco. Desculpa se escrevi em mistério. Tá desculpado. Vamos lá, gente. Eles saíram do Egito. Paz Isidoro. Boa noite. Boa noite, gente. Paz. Eu vou parar de ler de novo. Eles saíram do Egito. Agora eles estão na frente do mar. Só que tem um problema. O problema é que Faraó endureceu seu coração novamente. Eu, por muito tempo... Irmão, não precisa ficar escrevendo em mistério aqui não, tá bom?
Eu por muito tempo, eu pensei assim, por que que Deus endureceu o coração de Faraó? Por quê? Por que que Deus endureceu o coração de Faraó? Uma vez eu estava lendo um texto lá em Romanos, é, eita, agora eu não me lembro qual é o capítulo, mas é no comecinho de Romanos. A Bíblia diz que Deus entrega os homens às suas paixões. Então, na verdade, não é que Faraó era bonzinho e Deus endureceu o coração dele. Faraó era um homem mau. Faraó era um homem que não temia Deus, nem sequer acreditava em Deus. Faraó era um homem idólatra. Faraó era um homem que estava acostumado com prosperidade terrena. Na verdade, o que Deus fez foi só entregar Faraó aos seus próprios desejos. Na verdade, o que Deus fez não foi pegar um homem bonzinho e tornar um homem mau. Não, ele já era mau. Deus só o entregou às suas paixões, aos seus desejos. Este povo tá com dons de língua tudo gravado. Faraó era cabeçudo também. Era, Todd. Faraó era muito cabeçudo. Então, o problema deles agora é que eles estavam diante do Mar Vermelho. E Faraó estava com seu coração endurecido. A Bíblia diz que agora ele decide, Romanos 15:4, obrigada. A Bíblia diz ai, gente. A Bíblia diz que quando eles estão na frente do mar, Faraó, junto com seus cavaleiros, seus cavalos, seu exército, vem atrás do povo hebreu. E agora, eles não têm para onde ir, irmãos. Na frente, o mar. Atrás, Faraó e todo o seu exército. Rapidinho, irmãos, rapidinho, eles esqueceram de tudo que Deus fez. Mas foi muito rápido. Eles esqueceram assim, ó, num piscar de olhos. Na primeira coisinha assim, eles já esqueceram. Aí eles vão dizer assim, era melhor que a gente estivesse no Egito. Foi para isso que você não tirou do Egito, Moisés? Por acaso estava faltando sepulcro no Egito? Um pouquinho assim, ó, só um pouquinho, eles esqueceram de tudo que Deus tinha feito. Moisés, ele vai falar, se coloque de pé e vede o livramento que o Senhor dará. Moisés, Deus fala a Moisés e diz assim, porque clamas a mim, diga a este povo que marche. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para aquele povo todo entrar, passar, atravessar o Mar Vermelho, eles tinham que ter muita fé. Tinha que ter muita fé, irmãos. Porque você... Imagina uma praia. Imagina a praia. Imagina você diante daquela imensidão. É só água e céu. E Deus fala assim, ó. Anda, marche, levanta e anda. Que eu vou abrir o mar. Tem que ser muita fé. Tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé, irmãos. A Bíblia diz que eles atravessaram o mar por terra seca. Terra seca, não era terra molhada, eles não sujaram os pés de lama, eles não atolaram na lama, eles passaram como por terra seca, irmãos. Como por terra seca, a Bíblia diz que quando eles estão atravessando, o Faraó e os seus cavaleiros vêm atrás deles
e eles são afogados, tragados no mar. Pela fé, irmãos. Pela fé. É Deus dizendo, vai que eu vou fazer. E a única opção que eles tinham ali, aliás, eles tinham duas opções, não crer e morrer afogado, como os egípcios. Sabe por que os egípcios foram precipitados no mar? Não só porque eles eram inimigos do povo de Deus, mas também porque eles não tinham fé. O autor aos Hebreus, ele usa esses exemplos. Ele usa esses exemplos para dizer assim, olha para tudo que esse povo passou. Como eu disse, acho que foi anteontem, se for para olhar para trás, se em algum momento da sua vida tá tão difícil e você tiver que olhar para trás, que seja para olhar tudo que Deus fez na vida dessas pessoas. O quanto estes homens tinham fé em Deus, mesmo não vivendo as promessas, todas as promessas. Abraão, Isaque e Jacó, por exemplo, eles não herdaram a terra de Canaã. Essa promessa se cumpre na descendência de Abraão. Mas nenhum deles deixaram de ter fé. A fé, quando nós falamos sobre incredulidade, lá desde do capítulo 3, capítulo 6, a gente falou que incredulidade, os frutos da incredulidade é a desobediência, é a rebeldia e, consequentemente, a apostasia. Estes são os frutos da incredulidade, irmãos. Mas, assim como a incredulidade tem frutos, a fé também tem. O fruto da fé é a obediência. É servir a Deus. Frutos da fé, irmãos, é você obedecer a Deus, como fez Noé, mesmo quando Deus diz tudo, o que ele vai fazer, o que é para Noé fazer, como que é para Noé fazer, Deus dá cada detalhe do que era para Noé fazer, mas também quando ele olha para Abraão e fala, sai da terra do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não falou para Abraão como que era, o caminho que ele tinha que pegar, ele não deu um mapa para Abraão. E Abraão obedeceu, mesmo sem saber para onde ele ia. Noé sabia o que era para fazer, sabia o que estava por vir, sabia como era para fazer. Abraão não sabia de nada disso. E mesmo assim ele obedeceu. Todos eles obedeceram. Todos estes homens, irmãos, são exemplos para nós, que a situação pode parecer a mais adversa. Pode até parecer que a promessa está demorando. Abraão não viu, Isaac não viu, Jacó não viu, José não viu. Mas ainda que pareça que a promessa está demorando, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Então, se tiver que olhar para trás, que seja para contemplar tudo aquilo que Deus já fez. Se tiver que olhar para trás, que seja para ver o exemplo destes homens, de cada um deles, de tudo que eles viveram, de tudo que eles passaram. E eles permaneceram fiéis pela fé. Pela fé. Tá difícil ganhar dinheiro. Vai trabalhar, irmão Adriano. Ué, gente. Trabalhando ganha dinheiro, sabia? Tá difícil. Amém, gente? Com quem que essa bênção tá falando? Com quem está falando, Elias? Quem é o pastor que está falando?
Tô te enchendo. Eu sei, é o que mais fazem por aqui. Amém, gente? Amém? Por hoje é isso. Eu vou descansar porque eu trabalhei hoje. Estou cansadíssima, cansadérrima. Você é paciente, obrigado, tá? De nada, Deus abençoe. Matheus, depois dessa vai jogar só eu e você. Tá? Pastor de terno azul, homem de Deus pra chuchu. Ah, entendi. É com o pastor Lindenberg. Obrigada, irmã. Que Deus abençoe você e sua família. Boa noite. Amém. Amém, gente? Vocês dormiram? Fala pra ele desconectar, Matheus. Boa noite para todos. Amém. Beleza. Mano, fala que eu não tava falando nada desse ele. Vou deixar um texto. Provérbios 1:33. Somos falhos. Depois te mando dinheiro. Precisa não, irmão Adriano. Deus abençoe, viu? Obrigada de coração. Deus abençoe. Não preciso do seu dinheiro, não. Eu vou orar, gente, pra gente encerrar. Rê, obrigada, viu, pelos presentes. Tchau. Canta um louvor aí. Ah, não, agora eu tô rouca. Tô rouquinha da Silva. Dá dinheiro pros pobres. Cadê você, Matheus? Jogou o dinheiro dele. Sempre devemos cuidar da nossa vida cristã. Então cancela os presentes. Olha só, gente. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Com toda calma e amor do mundo. O significado de presente é quando alguém dá alguma coisa porque ela quer dar. Presente, quando alguém ganha um presente, é porque ela não pediu nada. Eu não peço nada aqui para ninguém. Se as pessoas me dão um presente, se as pessoas me ajudam de alguma forma, elas fazem isso de bom grado, de bom coração. Se as pessoas fazem isso, é porque elas querem fazer. Não porque eu pedi, não porque eu disse que elas têm que fazer. Do mesmo jeito que elas dão presente aqui, elas podem dar presente na live de qualquer pessoa, elas podem ajudar qualquer pessoa. Tá bom? Eu não preciso falar o que eu faço, mas o que as pessoas fazem por mim e as pessoas e outras aqui estão vendo, porque todo mundo vê todos os dias. Eu agradeço de coração a Deus. A vida de cada uma delas realmente não precisava, mas elas estão dando, eu não estou pedindo nada. Eu tenho essa conta no TikTok já tem mais de ano. Mais de ano. E a Aline é cabeleireira Leila. Já tem mais de ano que eu tenho essa conta aqui no TikTok. Eu sempre fiz vídeo e há muito tempo já eu faço live. E quem tá aqui comigo desde o começo sabe que eu fazia live e não ganhava nem um presentinho. Por muito tempo eu fiz live e não ganhava nem uma rosinha. E eu nunca deixei de fazer live por causa disso. Porque o meu propósito nunca foi esse. Se as pessoas não tiverem condições de me dar um presente, uma florzinha, uma rosinha aqui, eu vou fazer live do mesmo jeito. Eu vou pregar a palavra do mesmo jeito. Agora, se as pessoas sentirem no coração de me abençoar de alguma forma, eu glorifico a Deus por isso. Porque Deus sabe de tudo que eu passo e de tudo que eu preciso. Tchau, obrigada. Deus abençoe, Adriana.
Eu dou. Obrigada, Todd. Amém, gente? Deus te ama, minha irmã. Você é bênção na minha vida. Amém. Deus é contigo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Agora eu vou falar uma coisa sério. Eu sou muito abençoada. Eu sou muito abençoada. De verdade. Eu sou muito abençoada por Deus. É isso que eu sou. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço, sim, meu Deus, por cada pessoa que tem me ajudado, que tem ofertado, que tem, meu Pai, contribuído com esse trabalho de alguma forma, Senhor. Eu te agradeço por isso. Eu reconheço e agradeço, meu Pai. O Senhor conhece, meu Pai, o coração de cada um. Sabe o propósito que eles têm no coração, Senhor Deus, por fazer isso. Que o Senhor possa continuar abençoando, retribuindo muitas e muitas vezes mais. Que o Senhor não deixe faltar nada, o pão na mesa dos teus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nessas lives, meu Pai. Desde quando nós começamos, desde quando eram 7 pessoas aqui, Senhor. Desde quando era 12, 15 pessoas aqui, meu Pai. Desde sempre, Senhor. O Senhor sempre esteve aqui. O Senhor sempre esteve conosco. O Senhor sempre esteve presente. O Senhor sempre, meu Pai, sempre falou aos nossos corações. Eu te agradeço, meu Pai. Pode faltar dinheiro, pode faltar presente, pode faltar, às vezes, alguém não consegue vir, mas o Senhor, meu Pai, nunca faltou. Por isso eu te agradeço, meu Pai. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto por tudo, Senhor. Que o Senhor possa continuar, meu Pai, cada vez mais falando aos nossos corações, meu Pai. O Senhor conhece o meu coração, Senhor. Sabe que o meu propósito, o meu desejo é que as pessoas te conheçam, é que as pessoas se acheguem a ti. Sem segundas intenções, meu Pai. A tua palavra, Senhor Deus, ela tem transformado vidas. A tua palavra, Senhor Deus, ela tem transformado a minha vida, Senhor. A tua palavra, Senhor Deus, tem me feito nascer de novo todos os dias. A tua palavra, Senhor Deus, ela é tudo para mim. Ela é escudo, ela é espada. Ela é tudo, Senhor Deus, na minha vida. É tudo que eu tenho, é tudo que eu preciso. Eu dependo da tua palavra, Senhor. E que as pessoas, todos aqueles, meu Pai, que passarem por estas lives, crendo ou não, tendo outras religiões, sendo ateu, seja quem for, meu Pai, que passar por essas lives, que de alguma forma seja tocado pelo Teu Espírito e pelo poder da Tua palavra, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais esses instantes de comunhão com os meus irmãos. Obrigada pela vida de cada um. Obrigada pela vida dos meus moderadores, dos meus irmãos, meu Pai, que estão aqui todas as noites, Senhor. Pela vida de cada um, meu Pai. Se eu fosse falar o nome de um por um, Senhor Deus, certamente eu ia esquecer de algum, porque são mais de 50, para a glória de Deus. Mas o Senhor sabe quem são, meu Pai. São os meus irmãos, Senhor. São os meus irmãos queridos. A tua palavra diz que existem amigos mais chegados do que irmãos. Obrigada, Senhor Deus, pela vida de cada um deles. Que o Senhor esteja nessa noite, meu Pai, visitando cada lar, cada causa, a necessidade de cada um, meu Pai. Aonde, meu Pai, os teus filhos têm sofrido afronta, têm sofrido calúnia, meu Pai. Que o Senhor possa estar entrando, Senhor Deus, com as tuas mãos poderosas e que, acima de todas as coisas, meu Pai, eles tenham fé e não deixe nunca de olhar para Ti. Obrigada, meu Pai.
por o sacrifício na cruz do Calvário. Obrigada, Jesus Cristo, por se entregar no nosso lugar, por tomar o cálice da ira de Deus no nosso lugar. Nós cremos em tudo aquilo que o Senhor já fez e nós cremos ainda mais naquilo que o Senhor ainda há de fazer. Nós esperamos, Senhor, sim, um galardão, mas não aqui. Nós esperamos, sim, Senhor, uma recompensa, não porque nós merecemos, mas a tua palavra diz que o Senhor há de recompensar todos os teus filhos. E se não for aqui, Senhor Deus, a gente não está preocupado com isso, mas a gente espera estar desfrutando, meu Pai, da tua presença ao seu lado um dia. Não sabemos quando, não sabemos se vai ser hoje, se vai ser daqui 10 anos. Eu não sei, meu Pai, nem se eu estarei viva até lá, mas eu sei que o Senhor vai voltar e que a sua promessa há de se cumprir. E ainda que eu esteja morta nessa vida, o Senhor há de me ressuscitar para a glória do seu nome, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer e principalmente por aquilo que o Senhor é. Amém. E graças a Deus. Seus filhos do cão respeitem a oração, parem de enviar recado. Meu Deus. Amém, gente. Bom descanso. Até amanhã, se Deus permitir. Tá bom? Voltem amanhã. Fui. Obrigada por tudo, viu? Amém, Fábio. Amém, Hernandes, Pastor Lindeberg, todo mundo, todo mundo. Meus obreiros maravilhosos, os melhores obreiros do mundo tá aqui nessa live. Alguns faltaram, mas são os meus obreiros, os melhores. Tchau.